Esta é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo, e eu fui escolhido. Isto é a pura verdade. Como ministro e missionário de Deus, para ensinar esta verdade aos gentios e mostrar-lhes o plano divino de salvação pela fé. Assim, eu quero que em toda parte os homens orem com as mãos santas erguidas para Deus, livres de pecado, ira e rancor. E as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas suas atitudes e na maneira de vestir. As mulheres cristãs devem ser notadas por sua bondade e virtude, e não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa das joias ou roupas extravagantes. As mulheres devem ouvir e aprender em silêncio e humildade. Nunca permito que as mulheres ensinem aos homens ou dominem sobre eles. Que elas fiquem caladas nas reuniões da igreja. Por quê? Porque primeiro Deus fez Adão e depois é que fez Eva. E não foi Adão que foi enganado por Satanás, mas sim Eva. E o resultado foi o pecado. Portanto, Deus mandou a dor e o sofrimento para as mulheres quando nascem seus filhos. Porém, ele salvará suas almas se elas confiarem nele e levarem uma vida calma, boa e cheia de amor. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 6 ao 15. Se o apóstolo Paulo estivesse pregando essa mensagem nos dias atuais, que praticamente não se ouve nos dias atuais, quem sabe ele poderia ser preso, sem direito à fiança, por estar trazendo um ensino para os irmãos e para as irmãs da igreja. Esse ensinamento aí não é para uma pessoa que não tenha Cristo como único Senhor e Salvador. Esse ensino não é para uma pessoa que seja de outra religião, para quem vê como religião. Esse ensino é para as pessoas que aceitaram Cristo como único Senhor e Salvador, para as pessoas que aceitaram a salvação de Deus através do seu Filho, o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo está orientando as famílias, homens e mulheres. Tem doutrina para homem solteiro, para mulher solteira, homem casado, mulher casada. Tem doutrina para ancião, tem ensino para quem é líder, para quem não é líder, para quem é pastor, para quem não é pastor. Esse ensino é para as irmãs da igreja, mas Paulo poderia ser acusado, ser preso por estar ensinando algo que ele aprendeu com o próprio Deus. As revelações que Paulo teve vieram do próprio Deus para a igreja, para a família. Ainda que os ensinamentos de Deus sirvam para todos, e foi feito para todos, mas nem todos têm Cristo como único Senhor e Salvador. Nem todos optam por servir a Deus. Aqui são pessoas que optaram por servir a Deus. Mas pelas leis vigentes, que estão sendo aprovadas, recentemente todo o Senado aprovou a misoginia. Eu fico pensando, se um homem falar algo que uma mulher não se agrada e ele for acusado, e se for o oposto? O homem falar algo que seja contra a mulher, dentro aqui desse contexto, mas se a mulher falar contra o homem, é crime também? Se for outra mulher falando, se um homem fala, é crime, mas se for outra mulher falando com outra mulher, também será crime? Ou só é crime se for o homem falando? E veja que todo o Senado, todos os senadores aprovaram a lei que criminaliza
como que falar algo que uma mulher não gosta. Não pode nem interromper a mulher. Tem contexto, se interromper a mulher falando, já pode ser criminalizado. E se a mulher interromper o homem? Então o homem não pode, mas a mulher pode. Que justiça é essa? Que lei é essa? Aí ensinam-se, principalmente em época de eleição, vote em direita, vote em candidato cristão. Todos lá votaram essa lei. Esquerda e direita se uniram no Senado para aprovar essa lei. E outras tantas que diminui o homem. Eleva a mulher e diminui o homem. Quando a lei deve, em tese, ser igual para todos. Mas estão privilegiando uma pessoa por causa do sexo. Por causa da sua sexualidade. Estão dividindo, estão separando, estão invertendo a justiça para a injustiça. Porque se é crime, certas palavras, atitudes com uma mulher, o oposto também deveria ser crime contra o homem. Porque só um lado é criminalizado se as palavras, as atitudes são as mesmas. Por que favorecer um grupo? Se uma pessoa ela ofende um policial, se uma pessoa traz uma palavra contra um policial, a polícia, estou me referindo aqui à boa polícia, o bom policial, esse policial ele terá dificuldade de prender essa pessoa pela palavra, pela colocação. Temos visto várias palavras contra autoridades na nossa nação. Tem palavras contra Deus e pessoas, elas não são presas dentro desse aspecto. Elas podem responder processo, depender da pessoa a quem se fala e os recursos políticos, financeiros, sociais que ela tenha para acionar um advogado. Agora, se você fizer um comentário onde uma mulher ela não se sinta bem, ela pode te acusar de misoginia e você pegar uma pena inafiançável, considerada até como racismo. Todo sistema mundano ele trabalha contra a palavra de Deus. Pode ter uma aparência positiva, mas o seu contexto é combater contra a palavra de Deus. Aqui especificando o contexto da masculinidade. Nós vivemos uma atmosfera, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que masculinidade, ser másculo, é errado. Um homem ele precisa ser feminista. Masculinidade não é a mesma coisa de machismo, como feminista não é a mesma coisa de feminino. São contextos diferentes do agir de uma pessoa. Então a masculinidade é algo do homem, como a feminilidade é algo da mulher. Mas o diabo, ele tem uma persuasão de transformar a feminilidade da mulher no feminismo e a masculinidade no machismo, que é ruim para o relacionamento entre a sociedade, entre homens e mulheres. Mas o que nós temos visto já há algum tempo, colocando a mulher num patamar acima do próprio homem, que a Bíblia não coloca. A Bíblia coloca o homem como cabeça, como alguém que direciona uma família, no contexto teológico, a vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, sem machismo, mas com masculinidade,
sem feminismo, mas com feminilidade para a mulher, para constituir uma sociedade dentro da família dos padrões teológicos da palavra de Deus. Quando você usa argumentos contra essa palavra, você está se levantando contra princípios espirituais. Esses princípios sendo combatidos ou anulados, eles trazem desordem para aquela sociedade, para aquela pessoa como indivíduo, homem, e para, quando eu falo homem, homem e mulher, e para o indivíduo como casais, no contexto de família e para filhos. Quando se foge do padrão doutrinário que Deus estabelece, há problemas na sociedade. Mesmo dentro dos padrões bíblicos conhecidos, há dificuldades e há lutas, porque há combates espirituais contra esses princípios da palavra de Deus. Essas leis que favorecem uma pessoa por causa de cor, por causa de raça, por causa de etnia, por causa de religiosidade e agora, mais notório, sexo, é uma injustiça, até no contexto da lei dos homens. A lei, ela deve ser igual para todos. Se uma pessoa comete um crime, independente do sexo dela, da cor dela, a pena deve ser a mesma. E o juiz, que pode ser uma juíza, analisar o contexto daquela criminalidade pelo advogado de defesa e advogados de acusação. E o júri analisar a situação e dar a pena proporcional à gravidade daquela situação. Agora, o que não pode é um homem comete um crime, dentro do mesmo contexto, a mulher também comete o mesmo crime e penas são diferentes por causa do sexo. Ou mesmo se fosse por causa de cor, ou estatura, ou de aparência física. Tem alguns contextos também que se a pessoa tiver uma certa aparência, ela é considerada vítima dentro de certos aspectos. E nós vemos agora essa lei sendo criada para condenar a masculinidade, com falácia como se fosse o machismo. Ainda que haja o machismo, mas criminalizar a ponto de não ter nem defesa, se for o oposto, não há a mesma pena, não há o mesmo rigor. Se uma mulher degrine um homem, fala mal do homem, a misandria, não há a mesma pena. Então coloca uma pessoa lá em cima, na questão dos direitos, e a outra lá embaixo, quando deveria estarem no mesmo padrão judicial. Isto tudo é combatendo a palavra de Deus. Dito isso, o que me surpreende é pessoas que se dizem cristãos, ter Cristo como único Senhor e Salvador, ter uma linha política, dizem, de direita, que abordam pequenas faíscas da palavra de Deus, concordando com algo que é prejudicial à própria família, ao próprio homem, à própria mulher, ao próprio casal. Imagine uma jovem onde o pai vai doutrinar sua filha, corrigir, conversar com sua filha, depender do ambiente que ela esteja vivendo, na faculdade, na universidade, que transformou a feminilidade dela no feminismo, ela pode acusar o pai de misoginia e esse pai ser preso, simplesmente por estar corrigindo a sua filha ou conversando, orientando com ela. Vamos imaginar que uma filha conheceu um rapaz, ou mesmo outra garota, porque também é enfatizado dentro desse aspecto na sociedade de hoje. E essas pessoas, essa jovem, essa garota, que é o carro do pai, que é o patrimônio do pai, faz uma acusação, cria uma situação onde o pai possa usar uma palavra até dentro das escrituras e ser considerado crime. E o pai ser preso, não tem fiança,
parece que de 3 a 5 anos, a pena para eles usufruírem dos bens do pai, do carro, da casa, do contexto financeiro desse homem, para poder ali curtir ali naquela casa, naquele ambiente, onde o pai não vai poder estar mais presente. Ou mesmo uma mulher mal intencionada, porque parece que não existe mais mulheres mal intencionadas, parece que a má intenção é só no homem másculo. Porque se for um homem que se sente mulher, um homem feminista, feminina, ou algo assim, não tem problema, é só se for másculo, e quer ficar com a casa, quer ficar com o carro, quer ficar com os bens, tem um amante, seja de qual sexo for, e quer ficar com os bens daquele homem. Também cria uma situação de alguma palavra, às vezes até no contexto teológico, da palavra de Deus, isso também se enquadrar é como se for um crime, o homem ser másculo e poder desfrutar com outra pessoa ao que o homem lutou a vida toda para conquistar. Estão tirando a voz do homem, estão tirando a voz da palavra de Deus, e pessoas que deveriam estar combatendo isso, concordando. Quando surgiu a lei do feminicídio, eu já fiz alguns vídeos, tem aqui no canal, falando que é errado você colocar uma lei onde uma pessoa, por causa do sexo, ela é privilegiada. Já existem leis de homicídio, assassinato, injúria, calúnia, para todos. Todos têm direito a acionar a justiça nessas situações. Não, criaram uma lei. Primeiro criaram leis para pessoas que têm desejo pelo mesmo sexo. Colocaram até uma lei para idosos junto, para ser aprovado, não foi. E logo à frente, uma lei para privilegiar a mulher. É assim que vai surgindo as diferenças e o aumento dela dentro de um contexto jurídico. Pessoas vão criando lei para determinadas classes, cor, sexo, para chegar onde eles querem. Pessoas com essa inspiração, com essa convicção. E muitas pessoas no meio religioso, entre aspas, cristão, concordando com uma lei onde coloca o outro superior a outro ser humano. É tudo ser humano. Homem, mulher, é todos seres humanos. É um homem, é uma mulher que tem seus valores, que tem suas convicções, mas é tudo ser humano. Como colocar uma pessoa juridicamente acima da outra? Ao ponto de a pessoa não poder ouvir uma crítica ou mesmo uma verdade. Seja uma crítica dentro de um contexto da verdade, daquilo que é melhor para o casal, para a família, para a sociedade, e não poder mais nem se expressar dentro desses aspectos por ser criminalizado. Tudo isso no mundo espiritual é o combate contra a palavra de Deus. Amanhã é uma situação contra outro aspecto ideológico e assim por diante, tentando de todas as maneiras podar, limitar, neutralizar o que está na própria Escritura. Eu não espero que o ímpio compreenda o que eu estou falando, porque a palavra de Deus não é de compreensão a todos. O convencimento mas falo no aspecto de aceitação. Mas você que se diz cristão, que lê a Bíblia, que ora, que frequenta o culto, você que é pastor, que é doutrinador, que é ensinador, que se diz ou é conhecido como pregador da palavra, onde você estava quando essas leis, inspiradas por Satanás, foram surgindo? Vocês que têm oportunidade, vocês que estão pregando direto, vocês que estão sempre no púlpito, vocês que estão sempre em evidência, onde estavam vocês nessas horas? Sempre espero o leite derramar para poder se pronunciarem. Isto é, os que ainda se pronunciam. Por que não se pronunciam antes? Por que não declaram o que está na palavra antes? E quando a Bíblia fala da mulher adúltera, quando a Bíblia fala da mulher que se vende, quando a Bíblia fala da mulher que não guarda certos valores, onde estavam esses textos? Onde estão esses textos? Onde estão esses versículos?
e correr o risco de pregar a doutrina da palavra sobre o mau caratismo, seja num homem, seja na mulher, mas na mulher não vai poder falar mais. Será que todas as mulheres vão entrar no reino de Deus por ser mulher? Será que todas as mulheres vão ser salvas por ser mulher? Não há condenação para a mulher que vive no pecado e agora não pode falar mais como pecado, o que é pecado. Estão mudando as palavras, criminalizando as palavras, para não haver o entendimento daquilo que é pecado. Hoje não se dá nome aqui mesmo, não por causa desse aspecto, mas por causa da visualização do vídeo. Eu estou deixando de usar certas palavras, porque se eu usar as palavras, as situações como elas são, o vídeo não engaja. O sistema não compartilha o vídeo para que outros assistam, dependendo das palavras que você usar aqui. Que são importantes você usar as palavras dentro do contexto que realmente é aquilo que você está falando, que você está dizendo, para compreensão mais simples daqueles que estão ouvindo. Mas eu confio que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de trazer o convencimento dentro daquilo que se deve se entender para aquele aspecto. Mas a pessoa ainda pode endurecer o coração. E eu vejo no meio religioso, dos que se dizem crer em Cristo como único seu Salvador, entre aspas, mais uma vez, cristãos, eles endurecendo por causa de alianças políticas, de interesses terrenos, não pregando aquilo que se deve, para não desagradar o seu candidato ou a sua candidata de estimação, deixando de anunciar a verdade por interesses políticos, terrenos, materiais, inspirados por espíritos caídos, abafando a ação do Espírito Santo neles próprios, em si próprio, no ministério, não doutrinando o povo a ser contra situações como essa. Se uma mulher que se diz cristã processar um homem, por ele ser másculo, eu quero dizer que essa pessoa, quando se apresentar diante de Deus, ela não vai ter o nome escrito no livro da vida. Será que é crime agora falar que uma mulher não é salva? Falar que se uma mulher não se arrepender do pecado, vai ser crime? Falar que uma mulher não tem um nome escrito no livro da vida, vai ser crime até no meio das denominações, porque tem uma feminilidade que não é a feminilidade da doutrina de Cristo, que é o feminismo, em denominações onde pastores, obreiros, eles são intimidados. Eles se sentem intimidados pelas próprias mulheres feministas, não é femininas, feministas no ministério. Eles têm medo de pregar o que está na Bíblia e ofender a irmã, quando não a própria esposa ou filha, ou a esposa de um amigo ali que é obreiro, de um pastor, a filha dele, que não anda em conformidade à doutrina da palavra. E uma pessoa que prega aquilo que está nas Escrituras, agora não é ameaça só ao mundo, ao sistema do mundo, às denominações, às igrejas. Pessoas falarem o que eu estou falando aqui, dessa forma aqui, é uma ameaça para essas pessoas e seus planos políticos, materiais, animais, diabólicos. Não querem ouvir a verdade, nem pelo Espírito Santo de Deus, apenas ouvir aquilo que agrada o seu candidato de estimação ou sua candidata, o seu partido político, as suas ideias políticas para o ministério, para o Brasil, que não é. Eu falei num vídeo, que está aqui na parte do comentário, quem quiser vai lá assista. Quando Deus trouxe o juízo ali para o povo de Israel, ali não era um demônio não, como se falam hoje. Quando vem os problemas do Brasil, eu vejo as pessoas, até onde eu congrego, é o diabo, é Satanás. Aí faz aquela oração toda exaltada, faz aquele clamor todo soberbo, cheio de altivez, como se tivesse direito a alguma coisa, falando
como se fosse alguma coisa, sai diabo, isso é o diabo. Mas aquele anjo ali, de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 21, ali não era um demônio não. Ali era um anjo destruidor de Deus. Lá fala, um anjo do Senhor. Então você vai mostrar uma altivez contra o anjo do Senhor, chamando o anjo do Senhor de demônio? Porque quando aqueles que devem saber a verdade não praticam a verdade, quem traz o juízo é o próprio Deus. Quando o homem obedece a Deus e o inimigo se levanta, aí você expulsa ele. Você levanta a sua voz e expulsa. Mas quando é uma situação onde aqueles que praticam a verdade não praticam e Deus envia o anjo destruidor, o juízo dele, aí você não se impõe, você se humilha. Você desce. Você pede misericórdia, você pede graça a Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Aquele juízo por causa de pecado. Aí você não se impõe, você se humilha e não se ensina isso. Aí vem o juízo, porque apoiam leis, apoiam coisas que são contra a palavra de Deus, contra princípios de Deus. Deus traz juízo àquela nação, não por causa do ímpio que já está lá, mas por causa daqueles que dizem ou devem ser piedosos, que estão compartilhando da impiedade contra a palavra de Deus. É vez desse povo descer, se humilhar, se quebrantar na presença do Senhor, eles se exaltam e falam que aquele juízo que Deus está trazendo, como se fosse o diabo, e querem expulsar o juízo de Deus. Onde o juízo de Deus, você não expulsa o juízo de Deus. Diante do juízo de Deus, você se humilha. Você expulsa um demônio. Quando a pessoa está praticando o que é reto, o que é íntegro, o que é sincero, o que é temor a Deus, e espíritos malignos se levantam, aí você expulsa. Mas quando o juízo é pela desobediência, aí nós nos humilhamos a Deus, para que Deus ouça do céu e nos perdoe e sare a nossa terra. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, tem um padrão aí: orar, buscar, se converter. Aí Deus vai perdoar, aí Deus vai sarar aquilo que Ele mesmo fez. Deus é quem faz a ferida e cura a ferida, gente. Mas para a ferida ser curada, tem que haver arrependimento no altar. Daqueles que são responsáveis por praticar a verdade e não estão praticando, porque estão aliançados com a Roma, estão aliançados com a Babilônia. Até quando vão negar as Escrituras? Até quando vão negar a palavra de Deus? Os próprios ensinadores, os próprios pregadores, os próprios pastores, até quando vocês vão negar aquilo mesmo que vocês ensinam? Muitos já ficam aborrecidos do que eu estou falando aqui. Se ensina, se ensina, se ensina. Quando alguém vai praticar, está praticando, fica aborrecido. Coisa de gente hipócrita, sem vergonha. Ensina uma coisa, tem faculdades teológicas, estudos teológicos, seminários, escola bíblica, ensina isso a vida toda. Aí não pratica. Aí quando alguém está buscando praticar, aí se ofendem. Ficam ofendidos. Porque vai magoar o candidato, a candidata de estimação. Vai magoar o pastor, o obreiro, o pregador de estimação, que é a favor de políticas que são contra a palavra de Deus. Você é por Deus ou é contra Deus? Você serve a Deus ou não serve? Você está priorizando a Deus em primeiro lugar ou não está? Deus é o primeiro ou Ele não é nada? E a escolha é toda nossa. Aí quando passar para a eternidade, não se surpreenda de alguém falar lá que expulsou demônio, que curou enfermo, que fez várias maravilhas, e o Senhor falar que não conhece a pessoa, que é um maldito, que é um desgraçado que pratica iniquidade. Quando ele falar, se aparta de mim, maldito que pratica iniquidade. Eu espero sinceramente que essa pessoa não seja eu
e nem seja você. E que realmente você, eu, quem esteja ouvindo aqui, tenha realmente Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas. Não só de lábios, mas de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto.